Autor, Marcelo Aniloel Zampoli, todos os direitos reservados. Nome do livro, Coletânea O Pensador. O transtorno obsessivo-compulsivo. Essa doença é muito grave, porque faz da pessoa refém de si mesma. Existem relatos de doentes que não conseguem controlar seus pensamentos. Por exemplo, uma modelo famosa tinha esse mal, ela tinha pensamentos de transar com Cristo, então ela se punia por ter esses pensamentos, chegando a ficar em depressão e até a pensar em suicídio, por ela pensar, será que sou tão ruim assim? Mas tudo pelo que ela passava era uma doença. E há vários outros casos de pessoas que têm pensamentos terríveis e depois se punem por tais pensamentos. A pessoa pensa, não sou tão ruim assim, ou sou? Mas ela não é ruim, ela tem uma doença. Mas existe o paradigma de as pessoas não entenderem esse mal e acharem realmente que aquele doente é ruim mesmo, causando uma grande injustiça. O que realmente acontece é que a pessoa tem uma doença degradante, pela qual é mal interpretada, o que lhe causa mais dor. Deve haver pesquisas para que se crie uma ferramenta para controlar e curar esse mal, cujo grande inimigo é o próprio doente. As injustiças contra o deputado Paulo Maluf. Muito se fala no Brasil de corrupção e escândalos contra vários nomes na política. Mas no caso do grande cidadão Paulo Maluf existem algumas injustiças. Ele, em seu governo, foi o que mais fez por São Paulo na segurança, na malha viária, em obras. Ele ergueu a capital paulista com seu trabalho e com sua ética. A polícia estava preparada, a rota nas ruas colocava medo nos marginais. Agora quem tem medo são os cidadãos. Existe uma conspiração da mídia contra um homem que só queria trabalhar pelo seu país. Muitos dizem que ele roubou, mas ninguém provou nada até hoje. O Brasil mudou, mas em vários pontos mudou para pior. Vamos refletir e comparar quem fez mais por São Paulo e pelo Brasil. Os psicopatas. No mundo surgem, todos os anos, centenas de pessoas doentes, psicopatas, que não podem viver em sociedade. Isso é estatístico e não tem como rever esse dado. Nos Estados Unidos há estudos que tentam identificar essas pessoas para evitar uma tragédia que elas podem cometer. Os psicopatas são dissimulados, não têm sentimentos, são frios, têm inteligência estratégica em palavras e atos. Na psiquiatria devem-se garimpar os possíveis doentes para se ter um alerta daquilo que pode virar um grande problema para a sociedade. Deve-se tratar o doente antes que ele cometa um crime. O mundo nunca ficará livre desses doentes, mas podemos tratá-los antes que a desgraça aconteça. Rumo ao Hexa. Essa Copa tem que ser do Brasil, os jogadores têm que suar sangue para dar esse título à nação brasileira, e eles podem fazer isso, pois Jesus suou sangue pela humanidade. Muitas pessoas dizem, o que eu vou ganhar se o Brasil for campeão? Vamos ganhar muito, seremos um país de campeões, e todos nós queremos ser campeões na vida. A hora é agora, se não for agora teremos que esperar mais 4 intermináveis anos de angústia e frustração. Não queremos esperar mais e nossos jogadores têm que mostrar que a ginga e o melhor futebol são do Brasil e nós somos um povo campeão. Seremos até quando alienados? A elite dominante coloca as ordens e comanda o país, e o povo fica refém das novelas, das notícias maquiadas e sensacionalistas. Até quando seremos um povo guiado com o cabresto de um cavalo e ridicularizado em termos de expectativa e qualidade de vida? O povo tem que rever seus conceitos e não aceitar a máquina robotizada da elite. Devemos, sim, ir para as ruas, derrubar presidentes, porque a voz do povo é a voz de Deus. Chega de termos que assistir um programa onde a ideologia é deixar o pobre seco e o rico comandando, por tabela, esse estrago. Olhemos para o futuro e não queiramos o futuro que eles nos propõem, queiramos o nosso futuro, mesmo que a luta seja árdua. O autismo. O autismo é uma doença que está debilitando muitas crianças no mundo. Essas crianças precisam de ajuda e precisam ser amadas. A cura do autismo está na contagem dos cromossomos X e Y e tem uma divisão satisfatória baseada no quadro sistemático do organismo dessa criança. Devemos amar os autistas e dar a eles amor e um futuro seguro para que haja igualdade entre as crianças. O amor pelos autistas é uma bandeira a ser erguida na sociedade em todo o mundo, pela igualdade e sem discriminação. Os 1000 anos terminaram, Satanás foi solto da prisão. Na Bíblia, no Apocalipse, é dito que o anjo negro ficaria 1000 anos preso e sairia da prisão. De acordo com teorias cosmológicas, baseadas em comparações de energias no campo universo, esse tempo chegou. Existe algo a mais no universo, e isso precisa ser analisado. Isso parece coisa de maluco, mas alguém teria que fornecer informações a esse respeito, e eu estou pronto a manifestar o que sei, através do meu conhecimento. O que se faz presente no cosmos universal certamente é a volta do anjo negro e o começo do tempo que virá, o fim ou apocalipse.
Devemos saber que o motivo da volta do anjo negro seria para que finalidade? O fim? A ciência, a física, pode explicar esse acontecimento, verificando e medindo as condições energéticas universais e tirando suas conclusões, mas temos algo novo no universo. Se você ama o Brasil, não vote em 2014. As manifestações que ocorreram e estão ocorrendo são uma intenção para a melhoria de nosso país em todas as áreas: educação, saúde, transporte, emprego, desigualdade social, miséria, etc. O grande foco dessa manifestação é todos se unirem no Brasil todo e sabotarem essa eleição, não votarem. A Copa do Mundo é uma grande maquiagem, seria o mal de Alzheimer do povo brasileiro para esquecer toda a corrupção e os males enfrentados nos últimos anos. Se o povo ama nosso Brasil, deve sabotar essa eleição e não votar. Essa seria a forma de protestar, porque sabemos que são só promessas, nada muda. Os tempos de guerra não acabaram? Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela é lamentável. A ditadura se instalou no país, e isso faz lembrar tempos antigos, como a Segunda Guerra Mundial. O governo autoritário faz o que quer do povo e proclama destruições e mortes. Isso não poderia estar acontecendo no moderno e avançado século XXI. Isso que o governo está fazendo é contra a moral instalada nos tempos de globalização. O governo dos Estados Unidos tem que intervir e não pode deixar ressuscitarem novos Hitler. Genocídios e Auschwitz, isso é inaceitável para nossa era. O governo americano tem que mostrar sua força e mostrar ao mundo que não aprova o ocorrido. Que Deus ilumine a América e que ela faça o papel de Deus, não permitir o mal de forma nenhuma. As novelas ensinam o que, realmente? As novelas, principalmente as globais, são a distração de milhões de brasileiros todos os dias. Mas o autor das novelas quer passar que tipo de ideologia e aprendizado ao seu público? Alguns dizem, e eles são o núcleo dos telespectadores das novelas, que a forma de tratar assuntos se baseia em pontos e fundamentos assinados por estudiosos da mente humana. Mas será que esses fundamentos estão corretos? Será que serão bem assimilados? Eu acredito que não. O que é passado nas novelas são principalmente maldades, traições, etc. Isso é assimilado de uma forma prejudicial pelo telespectador. Se não tiver uma boa base de formação, ele será inclinado a ter respostas iguais ao que ocorre nas novelas. A síndrome da influência intelectual ocorre em pessoas que são de pouca cultura e formação, mas também pode afetar até pessoas estudadas. A ideologia que quer se passar nas novelas está correta? Eu creio que não e que deve ser analisada para que um programa de televisão não se torne um estímulo para que a pessoa seja mau caráter, ser pervertida, etc. Temos que rever essa tão aclamada ideologia, porque ela não funciona, e existem muitas provas disso na sociedade. Não sei de nada. O PT e o escândalo do mensalão, muitos presos, e a verdade vem aparecendo aos poucos. Mas será que o ex-presidente Lula não sabia de nada? Como acontece algo em sua casa ou sua empresa e você que é dono não vai ficar sabendo durante esses anos todos? Dizer isso é uma piada de mau gosto, porque qualquer um sabe que ele não saber de nada é impossível. E se ele sabe, ele passa a estar envolvido no escândalo, brasileira, envolvendo um partido que está no poder e que, por isso, perde sua confiabilidade. A verdade é que se deve repensar o poder e a quem dar o poder, já que para dar o poder a alguém tem que haver confiança. A alienação das massas. A mídia tem o poder nas mãos. Ela coloca a notícia que quiser, engrandece ou diminui a pessoa que ela quiser. Há fator preocupante do núcleo do poder. A alienação é a concentração do poder está nas mãos de poucos, e eles usam isso como quiserem. As pessoas são bombardeadas com falsos princípios e fundamentos, e isso gera problemas na cultura das massas. Estamos vivendo a era em que os ricos ficam mais ricos e os pobres têm o conforto que lhes é transmitido de terem uma vida tranquila. Ou, na realidade, essa vida é medíocre? Devemos lutar para não deixar essa alienação nos incomodar e nos unir para combater, porque o povo unido jamais será vencido. Estamos contentes? O Brasil acordou, vamos para as ruas reivindicar nossos direitos. Estamos cansados de mentira e difamação. Não vamos acreditar em mentirosos que falam que tudo está bem. Chega de ser enganados, chega de ser alienados. Eu convoco o povo brasileiro que não está contente com a vida que leva a se juntar e partir para as ruas, partir para cima. Esse partido é o começo do fim da alienação das massas, por achar que um Bolsa Família resolve todos os problemas. Chega, o gigante acordou, o Brasil nunca mais será o mesmo, porque seu povo acordou do sono profundo e lutará por um Brasil mais justo socialmente. A ordem desse partido é todos se unirem e partirem para a revolução, que já começou. Ver Deus. No meu pensamento, neste mundo existe um Deus, e o povo quer a manifestação dele no mundo.
Chega de esperar as coisas acontecerem, chega de esperar a vontade do Criador. O povo está cansado